Vamos olhar um pouquinho, então, para o nosso país, para a trajetória que já foi construída aqui, para os passos que a gente já conseguiu dar e olhar um pouquinho para o panorama que a gente tem hoje. Então, que realidade é essa que a gente tem hoje? Pensando no âmbito institucional, do acolhimento, no âmbito familiar e na prática que a gente já conseguiu construir e nas experiências que foram iniciadas, né, aqui em São Paulo. Então, vamos olhar um pouquinho lá para trás e pensar nesse documento tão importante do ano de 1988, que foi a Constituição Federal, em que, pela primeira vez, a assistência social ela é colocada e é reconhecida enquanto uma política pública, na busca de romper com uma visão e com um paradigma ainda muito da caridade, né, das ações feitas muito por iniciativas de instituições religiosas, com o viés da caridade, né? Então, na Constituição Federal, a assistência social ela aparece compondo um tripé que a gente chama de Seguridade Social, que é composto pela saúde, prevista para todos, então, como um direito de todos. Hoje a gente tem o SUS, que é um sistema único da saúde, que é de direito de todo mundo. Qualquer um de nós tem acesso, qualquer uma das crianças, dos adolescentes que a gente trabalha, a gente bate o pé e briga pela inclusão, pela inserção, pelo direito ao atendimento, seja na atenção básica, de prevenção, seja atendimento especializado por especialistas quando é necessário, quando tem encaminhamento. Então, a saúde é para todos. A previdência social é contributiva, né? Então, a gente contribui com ela, a gente paga para ter direito. E a assistência social? A assistência social ela tem por objetivo prover o que a gente chama de mínimos sociais para quem dela necessitar, né? Então, quando a Carol traz, né, esse recorte, um recorte de classes, né, um recorte muito claro e estabelecido de quem tem acesso, de quem não tem, quando ela diferencia a realidade de alguns países, né, e fala de condições socioeconômicas, culturais e históricas, a gente está falando de uma perspectiva de olhar para os direitos e para a igualdade de direitos, né? Então, quando a assistência é trazida, é colocada nesse âmbito de uma política social, é para se pensar como construir igualdade de direitos, né? Como que a gente pode quebrar essa realidade de uma sociedade que, historicamente, foi se construindo, foi se constituindo de uma maneira muito desigual. E que aí ressoa nos vários âmbitos aí que a gente pode pensar, inclusive na infância, inclusive na necessidade de separação das famílias, na necessidade de acolhimento da criança. Um pouquinho depois, é aprovada a Lei Orgânica da Assistência Social, conhecida como LOAS, que aí estabelece normas e critérios para a assistência social se organizar enquanto política, enquanto uma política social, e prevê a implementação de um sistema único de assistência social. Então, se a gente for equiparar um pouquinho ao modelo da saúde, que eu acho que dá para identificar e visualizar muito bem, a gente tem na Lei Orgânica da Saúde a implementação, a previsão de um sistema único de saúde, né? De um sistema que é integrado, que prevê um conjunto de ações integradas de iniciativa pública, da sociedade civil, garantindo o atendimento em vários níveis. Então, lá na saúde, a gente tem a atenção básica, que é preventiva, e que, quando a gente recebe uma criança no acolhimento, a gente não vai em busca. Primeira coisa, vamos incluir, precisa passar com o pediatra, tem direito ao atendimento ou mensal, ou semestral, depende da idade, mas é um acompanhamento necessário e importante de direito, né? Isso é a atenção básica, que é preventiva.
Aí essa criança chega lá, o pediatra identifica que, não, ela tem um padrão de respiração que ela fica com a boquinha mais aberta, tem um histórico já de muitos resfriados ou muito secretiva, precisa de uma avaliação de um otorrino. Aí o otorrino não é na UBS. A UBS é atendimento básico, é atenção básica. Aí ele vai encaminhar para um especialista e a criança vai passar num outro equipamento da saúde, que é a EUAME, enfim. Na assistência social, a gente tem também a organização das proteções sociais, que também se estruturam com uma proteção básica, preventiva e especial, que aí pode ser de média ou alta complexidade, que eu já vou falar já já. Mas um pouquinho depois, antes disso, a gente tem, pode passar agora, a aprovação da Política Nacional de Assistência Social em 2004, que aí é o ano de fundação também do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que organiza as políticas de desenvolvimento social, né? E que traz a implementação, enfim, do SUAS, do Sistema Único da Assistência, propondo um modelo de organização e gestão que oferece serviços, programas, projetos e benefícios, e que traz uma descentralização político-administrativa. Quem trabalha aqui há bastante tempo em acolhimento acompanhou um período em que os serviços eles eram de uma gestão estadual. Alguém participou dessa época? Quando eu iniciei, o serviço que eu atuei, que eu trabalhei, ele ainda recebia verba do Estado e a gente tinha famílias aqui em São Paulo, de Mairiporã, de outros estados, que aí o que isso significa? Uma dificuldade gigante de manter a proximidade. Quando a Carol fala de garantir a oferta do serviço, o acolhimento da criança na região, que a criança possa estar muito próxima, muitas vezes nem precisando mudar da escola onde ela estuda, continuando o convívio com os amigos na comunidade e mantendo a proximidade dessa família, porque é só assim que a gente pode, de fato, trabalhar pela manutenção dos vínculos, pelo fortalecimento e pela reintegração, pelo retorno da criança à família, né? Imaginem quando a gente tem um modelo de gestão que oferece em um município o acolhimento, o atendimento a famílias e crianças de outro município, né? Então, o SUAS também prevê essa regionalização do atendimento, prevê um reordenamento que, entre outras coisas, traz a necessidade do serviço estar na mesma região de moradia, quase que na mesma comunidade, se possível, né? E traz essa organização das proteções sociais, oferecendo serviços, programas que têm um viés preventivo na proteção básica. Vamos pensar em alguns exemplos? Qual o serviço que a gente tem hoje na assistência da proteção básica? CCA. O CCA ele oferece atividades socioeducativas e de lazer e esporte a crianças no contraturno da escola, não é isso? Então, nesse período em que a família está trabalhando, a criança não está na escola, ela não está sozinha na rua, exposta às situações de violência, de violação de direitos de risco, né? Ela está num outro espaço social e de relações também, né? E tem a proteção especial de média e alta complexidade, que o que diferencia é o estabelecimento já do rompimento de vínculos. Então, na média complexidade, tem um risco já estabelecido, tem uma violação de direitos já estabelecida, mas não existiu ainda o rompimento de vínculos. E na alta complexidade, houve o rompimento de vínculos. Então, os serviços de acolhimento, eles estão aqui na alta complexidade. A gente tem, na média, serviços como o NASPD. Alguém já ouviu falar? Alguém conhece? NASPD é um serviço da assistência, não é da saúde, que é Núcleo de Apoio à Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, não é isso? Que oferece também um espaço de atividades e tem também um viés de trabalho com a família,
a pessoas com deficiência. Então, famílias em situações de vulnerabilidade, de muitas dificuldades de oferecer o cuidado, mas que estão com seus filhos nas suas casas e participam das atividades do NASPED e retornam. E recebem um acompanhamento psicossocial pela equipe do NASPED. Na alta complexidade, essas crianças, por exemplo, já estariam morando num serviço de acolhimento, sem a possibilidade dessa família oferecer o cuidado, atendimento, a atenção necessária, o suporte necessário, o vínculo teria sido rompido, né? Então, aqui na alta complexidade, pode dar a gente tem o serviço de família acolhedora, que é uma política pública. É um serviço que compõe essa política pública. É um serviço de proteção especial, de alta complexidade. É aqui que nós estamos e o abrigo institucional e a Casa Lar, que são os 3 serviços pela política de assistência que atendem crianças e adolescentes. A gente tem a República Jovem, que atendem jovens, né? Esses são os 3 serviços da PNAS, da Política de Assistência Social, que atendem crianças e adolescentes. Ok? Em 2004, falei da fundação do Ministério do Desenvolvimento Social também, né? Um pouquinho depois, em 2009, a gente tem 3 documentos muito importantes, que são as orientações técnicas do serviço de acolhimento. Todo mundo já ouviu falar? Sim? A Lei 12.010, também, né? Popularmente conhecida como a Lei da Adoção, porque alterou alguns artigos do Estatuto relacionados à adoção, mas alterou outros, né? E a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Pode dar 2. Em todos eles, na PNAS e nesses 3 documentos que eu trago aqui de 2009, pode dar 2? A gente tem o serviço de acolhimento familiar, família acolhedora, legitimado e colocado no lugar de um serviço público, de uma política pública. Ok? Então, aqui a gente começa a ter, ao longo de toda essa história, o acolhimento familiar trazido como uma perspectiva de cuidado alternativo, de um serviço de assistência com uma finalidade específica, quando já existe, né, a medida de proteção que estabelece o rompimento do vínculo naquele momento. Então, lá, as orientações técnicas é uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CONANDA, e do CNAS, que é o Conselho Nacional da Assistência Social, que oferece diretrizes nacionais para o funcionamento e para a organização dos serviços, para os parâmetros dos serviços de acolhimento e para a construção metodológica do trabalho. Então, traz princípios muito importantes que devem ser considerados na construção do trabalho no acolhimento. Entre eles, a importância do reconhecimento, da valorização e do trabalho com histórias de vida. A importância do trabalho com as famílias. Então, legitimando esse lugar social do nosso trabalho, né? Que não é só no cuidado, mas numa perspectiva mais ampla de entender essa família nesse contexto social, nesse contexto que é sócio-histórico, que traz, que apresenta circunstâncias que estão diretamente relacionadas à impossibilidade do cuidado do seu filho naquele momento.